Dados recentes mostraram que no ano passado não só nós tivemos uma safra recorde, um desempenho recorde do agronegócio, mas tivemos recuperação tanto da indústria quanto do comércio. A indústria cresceu 2,5% e as vendas do varejo cresceram 2%. Se a gente for considerar as vendas ampliadas, as que levam em consideração também as vendas de automóvel, o crescimento foi de mais de 4%. Mas o mais interessante e pouco notado é que no ano passado, pela primeira vez em 14 anos, a gente teve o setor de produção, a indústria, crescendo mais do que o setor movido a consumo, o varejo. Por que isso é importante? Porque o último ciclo de crescimento econômico brasileiro, ele tinha só uma perna de apoio, que era a expansão de consumo. Por um lado, expansão de consumo local de nós brasileiros, que ao longo dos anos tivemos, na época que o Brasil estava crescendo, a gente teve queda de desemprego, por consequência mais gente trabalhando, elevação de salários, salários mais altos e expansão de crédito. Com tudo isso, as pessoas podiam comprar mais e o varejo vendia mais. O problema é que a gente não teve nenhum tipo de estímulo à produção e produzir no Brasil foi ficando cada vez mais caro. A consequência, as empresas pararam de produzir no Brasil e passaram a trazer de fora os produtos que elas vendiam aqui. O resultado, nos 14 anos entre 2004 e 2016, em todos os anos, o varejo teve melhor desempenho do que a indústria. Isso lembra a fábula do La Fontaine, da cigarra e da formiga. Não dá para a gente crescer consumo eternamente mais do que a gente produz. E foi uma das várias razões da crise econômica que o Brasil acabou passando. O interessante é que de lá para cá, por conta da crise econômica, nós tivemos uma grande desvalorização inicial do real. Resultado, produtos importados ficaram muito mais caros quando o dólar subiu ao longo desses anos, de 1,5 e chegou a 4,20. Ele caiu na faixa de 3 e pouco, mas ainda assim, produtos importados ficaram mais caros. Em paralelo, a crise causou um desemprego brutal, o que derrubou os salários, e produzir no Brasil ficou mais barato. Resultado, agora que os empregos estão voltando, o crédito está voltando, a renda está voltando e o consumo também, a gente tem produção muito mais competitiva e é por isso que a produção cresceu ainda mais do que o consumo já no ano passado. Um fator que sustentou isso também foi a aprovação da reforma trabalhista. Ela reduziu brutalmente os riscos jurídicos. O número de ações trabalhistas nos meses pós-reforma são mais ou menos 40% do que eles eram para os mesmos meses dos anos anteriores. Isso significa o seguinte: menos custos jurídicos para as empresas, contratar gente ficou mais barato, mesmo pagando a mesma coisa que as pessoas recebiam antes, simplesmente porque está se pagando menos para os advogados. Resultado disso aqui, mais uma vez, barateia a produção no Brasil. Questão é, se o país for capaz de continuar no caminho de baratear a produção aqui, de ganhar competitividade, a gente vai ter um ciclo de expansão econômica ainda mais forte do que aquele em que o Cristo Redentor virou capa da The Economist, virou foguete. Para isso acontecer, a gente precisa, em primeiro lugar, aumentar a produtividade da mão de obra. Para isso, duas coisas têm que acontecer. A primeira, treinamento, qualificação. A segunda, investimento pesado em tecnologia, máquinas e equipamentos. A gente precisa reduzir a burocracia, porque burocracia é um custo, um dos vários, que torna produtos no Brasil mais caros do que no resto do mundo. A gente precisa reduzir os impostos. A gente paga mais imposto aqui do que no resto do mundo, fica caro demais produzir aqui. Em vez de ser produzido aqui, os produtos são trazidos de fora. A gente precisa reduzir custo de energia e de transporte. Isso só é possível com um investimento significativo em infraestrutura. De qualquer forma, se o Brasil conseguir fazer isso, vem um ciclo econômico aí ainda mais forte que aquele. A Economist vai ter que bolar uma nova capa bacana para o Brasil. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.